ministrei um dia, não nessa palavra, mas nesse texto, eu falei algo sobre obediência. E a palavra de Deus mostra tantas coisas para nós a respeito de perseverança, a respeito de obediência. Então, com tudo na palavra, o homem que quer ser abençoado, ele tem que ser perseverante. E, em primeiro lugar, ele tem que ser obediente. Amém? Porque quando Deus fala conosco, em primeiro lugar nós temos que obedecer. A palavra de Deus fala conosco, em primeiro lugar nós temos que obedecer. Em segundo lugar, nós temos que ser perseverante. Porque às vezes nós somos obedientes, mas parece que as coisas estão demorando a acontecer e a gente desiste. Então quer dizer, a nossa obediência de início foi por água abaixo, porque eu não tive perseverança. Então a obediência e a perseverança têm que caminhar juntos. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos, vamos colocar nossa vida diante de Deus. Peça para que o Senhor venha falar com você nessa manhã. Não se preocupe com aqueles que não vieram. A palavra de Deus é para nós essa manhã, para você entender. Talvez você vai precisar dela no decorrer desse dia para falar com alguém. Você veio aqui nessa manhã e eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você. Tenho certeza também que durante esse dia alguém vai precisar ouvir essa palavra e é você que vai ser o instrumento de Deus para falar com essa pessoa. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, meu Deus, aqui nessa manhã. Somos gratos a Deus por poder estar aqui, por poder te louvar, meu Deus, nessa manhã e sentir, meu Deus, a tua presença. Como é bom, Pai amado, louvar o Senhor pela manhã. Desde o começo do dia, Pai amado, já, meu Deus, está diante de Ti, Pai amado. E saber, Pai amado, que o nosso dia vai ser abençoado pelo Senhor, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, continua falando conosco através, meu Deus, da Tua palavra nessa manhã. Usa a minha vida, meu Deus, como um canal de bênção, meu Deus, para a Tua igreja que está aqui. E que eles possam, meu Pai amado, meu Deus, ser um canal de bênçãos também, meu Deus, no decorrer deste dia, Pai. Que vidas, meu Pai amado, possam procurá-los, ó Deus, e eles possam falar do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia, e vidas possam se chegar até o Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos. Deus, nós te adoramos. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Meu Deus, o nosso Consolador. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor é o nosso Salvador. Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, falar sobre obediência, falar sobre perseverança. Quantas pessoas na Bíblia que a gente podia citar aqui? A gente podia citar pessoas que eram do povo de Deus, do povo de Israel, e a gente vê pessoas ali sendo obedientes a Deus, sendo perseverantes, e eles conseguiram a bênção. E também a gente pode falar sobre obediência e perseverança de homens, né, que falam na Bíblia, que ainda não tinham entregado a vida por Jesus, e eles obedeceram e eles perseveraram. Quantos que a gente podia falar aqui? Né, talvez já venha logo na tua cabeça Naamã. Naamã, ele não era ali do povo de Israel, do povo de Deus, mas na casa de Naamã foi trabalhar lá uma menina, trabalhando ali como uma escrava. Ela foi tirada ali do povo de Deus e foi colocada na casa de Naamã. E aquela menina, ela perseverou em servir a Deus, mesmo que ela estava ali numa casa, né, de uma pessoa trabalhando como escrava. Ela foi tirada ali, né, do povo dela e colocada como escrava. Essa menina podia, né, se rebelar com tudo e com todos, mas ela continuou servindo a Deus. E ela fala dos milagres que esse Deus podia fazer na vida de Naamã. Ela fala ali que ali, né, no meio do povo dela existia um profeta, e esse profeta podia curar Naamã, porque Naamã era leproso. Então todos nós conhecemos a história de Naamã, um homem que era general, né, de um exército poderoso, mas Naamã tinha lepra. Talvez quantas coisas ali em bens materiais Naamã já não tinha gastado para tirar aquela lepra dele, não conseguiu nada. E aquela menina ali fala desse profeta, fala do poder de Deus, e Naamã, ele é levado até aquele profeta. Só que Naamã, quando ele chega ali, né, tudo
Todos nós conhecemos essa história, não vamos ficar muito tempo nisso, mas quando ele chega ali, o profeta nem sai para conversar com ele e fala para ele assim: olha, manda dar 7 mergulhos no Rio Jordão. O profeta nem vai falar com ele. Só que Naamã, ele sai dali contrariado e ele quer voltar para a terra dele sem dar os mergulhos ali naquele rio, porque ele fala que aquele rio era um rio sujo, que na terra dele existia, ele cita 2 nomes de rios, que eram rios muito mais limpos, de águas mais cristalinas. Ele fala: eu podia me banhar naquele rio, nesses 2 rios, eu podia ser curado. Mas aí, dentre os servos que foi com ele, ele falou assim: mas se o profeta tivesse pedido algo difícil, o senhor não faria? Ele apenas pediu algo fácil, ou seja, dar 7 mergulhos no Rio Jordão. Às vezes, irmãos, nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida, mas nós queremos, né, que de alguma forma, nós achamos que tem que ser dessa maneira, nós achamos que tem que ser dessa maneira. Não. Naamã, por ele ser ali o general de um exército, ele achou que o profeta ia sair ali, que o profeta ia receber ele ali com toda aquela roupa ali, ia orar por ele, ia colocar a mão na cabeça dele, ia passar alguma coisa no ferido. Às vezes o nosso achômetro, por causa do nosso achômetro, nós perdemos a nossa bênção. Mas Naamã, quando ele decide ali, né, fazer o que o profeta mandou, quando o servo dele fala para ele: olha, faz isso, e ele decide fazer, ele foi obediente ali. Mas o mais importante, ele foi perseverante, porque no primeiro mergulho que ele deu lá, aquela lepra dele lá, eu creio que voltou pior do que estava, porque antes era só a ferida, e agora uma ferida cheia de barro, porque o Rio Jordão é um rio sujo. Então, ou seja, ali ele dá o primeiro mergulho, quando ele olha e fala: nossa, e agora? Ele dá o segundo, suja mais ainda, ele vai indo até o 6º mergulho, ele olha e só falta um. O que será que passava no coração de Naamã? 7 mergulhos, será que agora, do jeito que está, só falta um mergulho, mas eu vou dar esse mergulho? E no 7º mergulho, a palavra de Deus fala assim, que a pele dele, quando ele olhou, era igual a pele de uma criança, que estava totalmente purificada. Então, ou seja, ele obedeceu e foi perseverante. Às vezes, irmão, nós recebemos uma palavra de Deus e nós somos obedientes ali naquela hora, mas parece que as coisas não vão acontecendo da maneira que a gente quer, e parece que a gente vai desistindo no meio do caminho. E se a gente desiste, a bênção não chega na nossa vida. Nós precisamos ser perseverantes, ainda que o inimigo se levante. Seja perseverante, porque se Deus falou, Ele vai cumprir na nossa vida. Então, quantas coisas que nós vemos na palavra de Deus a respeito de obediência, quantos homens a gente podia falar aqui a respeito de obediência. Quando Deus chama Abraão, ele sai por obediência. Quando nós vemos aqui também, nós vemos uma perseverança de José, ainda que Deus não falasse com ele ali, quando os irmãos dele prendem ele e joga ele ali no poço, e quando tira ele, vende ele ali para o Egito. Nesse tempo você não vê Deus falando com ele, mas ele foi perseverante em estar na presença de Deus, em buscar a Deus. Agora, ele foi perseverante não porque ali vinha uma pessoa ali e falava de Deus para ele ali, porque não tinha crente ali junto com ele, não tinha ninguém do povo dele ali. Ele era perseverante naquilo que ele tinha ouvido dos pais dele, do Deus que ele já havia conhecido. E agora ele tinha que perseverar, porque esse Deus deu sonhos para ele, e ele tinha que perseverar no sonho que Deus deu, sem ninguém do lado dele. Força, José, você vai conseguir. José, né? Continua. Não tinha ninguém para fazer isso, era ele sozinho, ele e a busca dele, e ele perseverou. E José, ele sai de uma prisão para ser governador do Egito. Queridos, a perseverança é tudo em nossas vidas quando nós servimos a Deus. Porque não adianta eu dizer: eu sou crente, eu pulo, eu grito, eu danço, eu faço isso, eu faço aquilo. Eu tenho que ser perseverante na palavra. Se eu coloco algo na minha vida, se eu vou buscar Deus, se eu falo: Deus, eu sei que o Senhor tem isso para mim, persevere, e Deus vai te abençoar. Amém? Outra coisa, outro âmbito que a gente podia ver aqui sobre obediência e perseverança, e eu vou ler um texto a respeito dele, é Isaac. Isaac,
talvez desde pequeno ali, ele era obediente, e depois mostra uma perseverança na vida dele. Ele era obediente desde pequeno, porque Isaac era filho de Abraão. Abraão era um homem ali que conversava com Deus. Talvez quantas coisas Isaac foi aprendendo ali na infância dele, no crescimento dele ali, quando ele já era jovem, e falando, olhando ali o pai dele sendo obediente a Deus. E um dia Deus pede para Abraão para sacrificar Isaac, para matar Isaac. E se você for ver ali, fizer algumas contas ali sobre a idade dele, ele já não era mais criança, ele já era um jovem. E a palavra de Deus fala assim que Abraão sai com Isaac ali nos servos dele durante 3 dias. Eles caminham ali para chegar até o monte que Deus pediu para que Isaac fosse sacrificado ali. E ele não era um menino, um jovem fraquinho, ele era forte. Ele era igual o Vinícius, Zinho, ou os outros meninos que fazem musculação. O Anderson. Aqueles que eu não citei o nome aí, não vai ficar, o pastor falou de mim, então todos vocês são fortes. Amém. Por que eu estou falando isso? Porque ele chega até no pé daquele monte, e olha só, Abraão pega a lenha e põe nas costas dele, e ele tem que subir aquele monte com um feixe de lenha nas costas, e ele sobe. Então, ou seja, ele não era uma criança. Se ele fosse criança, o pai dele ia carregar. Agora o pai dele já tinha mais de 100 anos, velhinho, levando o cutelo e o fogo ali para sacrificar. E ele vai levando ali aquela lenha. Aí o pai dele pega, monta ali o altar do sacrifício, coloca a lenha, e ele fala assim: pai, mas está aqui todas essas coisas, o cutelo, o fogo, a lenha, mas e o cordeiro? E Abraão fala para ele assim: Deus proverá. Ainda não tem o cordeiro. Você imaginou a hora que Abraão fala para ele assim: olha, não tem cordeiro não, filho, é você mesmo que vai deitar aqui. E agora? Um jovem que estava lá, ele podia correr, se o pai dele segura ele pela mão, ele não precisa nem fazer força. Um jovem, o pai com mais de 100 anos, ele dá um plano lá, aqui não, eu não vou morrer. Mas a palavra de Deus fala assim, mostra para nós que Abraão amarra as mãos de Isaac. Querido, para um homem com mais de 100 anos, amarrar a mão de um jovem ali, que ainda está no vigor, está na força, esse jovem tem que deixar. Ele tinha que deixar ser amarrado, ou seja, ele foi obediente. Quando o pai dele fala para ele: olha, quem vai ser sacrificado é você, filho. Talvez ele fale assim: eis-me aqui, em obediência. E ele obedecendo o pai, ele deita. Quando o pai ali levanta o cutelo, aí Deus entra em ação. E aí Deus vê ali a obediência de Abraão. E não só de Abraão, mas a obediência de Isaac também. Até na última hora ali, eles foram obedientes. Aí Deus mostra ali o cordeiro para ser sacrificado. Então a gente vê ali que Isaac, ele cresceu em obediência. Ele foi ensinado em obediência. E agora Abraão morre. Isaac já é casado. E Isaac agora está numa terra, e aquela terra ali as pessoas estão passando fome. E Isaac olha todo mundo passando fome ali naquela terra, e ele sabe que no Egito tem comida, ele sabe que lá no Egito tem prosperidade. O que passa na cabeça dele? Olha, eu preciso cuidar da minha esposa, eu preciso dar alimento para minha esposa, eu não posso deixar ela morrer de fome, eu não quero morrer de fome, eu vou para o Egito, eu vou descer lá, porque lá tem algo ali para nós. E Deus fala para ele: não desças ao Egito, você vai ficar na terra de Gerar, você vai semear nessa terra. Não chovia, o pessoal está todo mundo passando fome. E agora, o que passa na cabeça de Isaac? Talvez ele pense: não, se eu descer, mas o que eu vou fazer? Mas ele era obediente, e agora Deus falou com ele, e ele obedeceu a Deus. Só que ele obedeceu a Deus no momento onde que
acordo com aquilo que ele esperava. Queridos, às vezes nós precisamos obedecer a Deus, mas as circunstâncias parece que não. Mas Deus falou para nós obedecer, e se Deus falou, Deus não vê circunstância. Deus quer nos abençoar, então nós precisamos ser obedientes a Deus. Amém? Então, a palavra de Deus comigo para a gente ler esse texto, está em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 13. O versículo 1 até o versículo 13, depois você lê na tua casa, já é quando ele obedece a Deus e ele fica em Gerar. E ele começa a semear naquela terra seca, por obediência. E olha o que acontece com ele, a partir do versículo 13. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se. Olha que interessante. Não é bonito falar isso? Uma pessoa olhar para um jovem, olhar para um pai de família, o homem que serve a Deus, pensar assim: nossa, aquele lá, ele veio de uma família pobre, aquele lá, ele veio servir a Deus não por interesse, mas Deus o abençoou, ele colocou Deus em primeiro lugar. A Bíblia fala para nós assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Isso já é obediência. Servir a Deus já é por obediência. Quando nós buscamos o reino, buscamos a justiça de Deus, ele está obedecendo a Deus, porque é palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida. Então, quando você obedece isso, buscar o reino de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. É palavra de Deus. E aqui fala assim: engrandeceu-se o homem e enriquecendo-se. A pessoa olhar para a tua vida e falar assim: nossa, aquele homem era assim, aquele jovem era assim. Hoje, olha só, ele engrandeceu, ele está enriquecendo, mas enriquecendo em todas as áreas, não só na área financeira. É muito bom ouvir isso. Fala assim: até que se tornou muito poderoso, e tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. Fala assim: os filisteus o invejavam. Olha só, quando aquele homem, ele estava ali naquela terra dos filisteus, quando ele não tinha nada, ou seja, ele não estava prosperando, ninguém tinha inveja dele. Mas agora ele começou a enriquecer, agora ele está rico, e ele está prosperando numa terra onde os outros não têm nada. Tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Aí os filisteus começam a ter inveja dele. Na nossa vida não é nada diferente. Quando você está num lugar ali e parece que nem emprego você encontra, ninguém fala nada. Às vezes se falar, fala para criticar. Se ele servisse a Deus, ele podia ter alguma coisa. Está passando fome, mas não vai ajudar. Aí passa um pouquinho, aquela pessoa serve a Deus mesmo, começa a prosperar, aí já começa a ter inveja. Aí se ele compra um fusquinha, não que eu sou contra Fusca, porque eu já tive, né? Eu falo que é de preço hoje, né? Se ele compra um Fusca, os outros falam: ah lá, foi para a igreja, né? Se for pastor, pior ainda. Se você compra um Fusca, está roubando, né? Se você compra um carro melhor, a igreja cresceu. Você já viu isso? Né? Então, meu querido, você tem que comprar, se Deus te abençoe, compra logo uma mansão, um carro de último tipo, porque eles vão falar do mesmo jeito. Né? Se você tem condições, você não tem que dar explicação para ninguém. Se você anda correto, se você anda com Deus, você não precisa provar para os outros: ah, eu comprei porque tive um aumento de salário. Para com isso, você não precisa dar explicação para ninguém. Você comprou porque Deus te abençoou. Amém? Se você compra alguma coisa, se você adquire alguma coisa, como é que você conseguiu isso? Consegui porque Deus me abençoou. Nós temos que parar esse negócio de dar explicação dos outros. Você vai dar explicação dos outros para quê? Ele vai te dar uma prestação para você pagar? Eu comprei o carro, graças a Deus, que eu acabei de pagar. 4 anos pagando. Né? Paguei, é meu. Né? Desde o primeiro dia que eu paguei a primeira parcela, é meu. Que não tem que dar explicação para os outros. Você acha que eu não sei o que os outros falam? Todo mundo fala. Quando você serve a Deus, todo mundo fala.
e sempre fala o que não é bom. Tem aqueles que falam que é bom também, né? Mas a gente não tem que ficar dando explicação para os outros, a gente não vive. Amém? E fala assim: e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de águas que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus entulharam, depois da morte de Abraão. E chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar confiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou Isaque o poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, e por isso chamou Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém? A história de Isaque nós conhecemos aqui, né? Isaque ele habitou em Gerar por obediência, não porque as condições eram favoráveis. Ele habitou ali porque ele quis obedecer a Deus. As condições não eram nada favoráveis. Aquela terra estava passando fome, mas por obediência ele habita ali. Ele conhecia a história de obediência de Abraão, seu pai. E ele sabia que quando Abraão obedecia a Deus, obedeceu a Deus, Abraão era próximo, Abraão era abençoado. Então ele conhecia a história, então ele obedeceu a Deus e ele foi perseverante. Amém? Ele foi perseverante em habitar numa terra seca, numa terra que todo mundo estava passando fome. Deus fala com ele, ele obedece e persevera. Então perseverança é estabilidade, é constância. Pessoa que não se desvia do seu propósito e da sua lealdade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. Isso é perseverança. Amém? Amém. Então, vamos entender um pouquinho por que Isaque morava naquela terra. Abraão ele havia morrido. Isaque morava na terra dos filisteus, ou seja, ele foi morar na terra de inimigos. Filisteus eram inimigos do povo de Deus. Amém? Então, ele habitava na terra dos filisteus desde o tempo de seu pai, pois Abraão havia feito uma aliança de paz com os filisteus. Fala lá em Gênesis, capítulo 21. A aliança foi solicitada pelo rei dos filisteus, porque viram que Abraão era abençoado. Então, o rei dos filisteus ele viu ali que tudo que Abraão fazia, ele era abençoado. Então, o que ele fez? Deixa eu encostar nele aqui, vamos fazer uma aliança. Então, nós vemos aqui que o Abimeleque, ele não foi fazer uma aliança com Abraão porque ele queria também ter o Deus de Abraão, não, ele foi por interesse. E ele pega e ele encosta ali em Abraão, para ele está sendo abençoado, eu vou encostar nele, e fizeram uma aliança, e talvez até uma aliança por medo, porque se ele é muito abençoado, o povo vai crescer, se vir uma guerra ali, ele vai acabar com nós, tudo que ele faz, ele é bem sucedido. Então fizeram essa aliança. Então geraram uma cidade filisteia. Isaque estava vivendo ali em paz, mesmo com os inimigos, mas ele vivia em paz ali. A paz, olha só para você ver, acaba quando ele começa a prosperar, porque a prosperidade ali do filho de Abraão mexe com os filisteus. Peraí, mas ele prospera e nós não? Como poderia alguém prosperar em tempo de crise, em tempo de fome? Então aquela paz já começa a acabar ali. Por que ele tem e eu não tenho?
Ele era servo de Deus. Às vezes muitas pessoas começam a te criticar. Por que ele consegue e eu não consigo? Por que ele tem e eu não tenho? Agora, o que faz a diferença é a nossa busca. O que faz a diferença é o nosso tempo com Deus. Aí vai fazer a diferença. Para mim ser abençoado ou para mim continuar do jeito que eu estou. Porque quantas pessoas que têm mais de 30 anos de conversão, você está dentro da igreja, mas para ela está bom do jeito que está. Às vezes só busca Deus quando vem na igreja, é o dia de sexta, dia de domingo, às vezes só vem dia de domingo. Qual que é a diferença? Agora tem aqueles que buscam, tem aqueles que faz algo que é mais de Deus. Quanto mais você busca Deus, mais você vai ser abençoado, mais as bênçãos vão te alcançar, porque é promessa. A Bíblia fala assim que as bênçãos vão nos alcançar. Ou seja, se a bênção vai me alcançar, eu não posso sentar e ficar parado, eu vou continuar andando e ela vai me alcançando. Então quanto mais eu busco, mais abençoado eu sou. Amém? Amém. Querido, igual eu falei, a única explicação que você deve dar para as pessoas sobre os milagres em sua vida é que Deus tem te honrado pelo seu compromisso com Ele. Essa é a única explicação que nós podemos dar para as pessoas. Não, Deus tem me honrado porque eu tenho buscado, eu tenho gastado um tempo na presença dEle, eu tenho buscado intimidade com Deus. E aí as coisas começam a ser diferentes, as pessoas começam a ver a diferença, porque Deus está agindo na tua vida. Então, quando a multiplicação do Senhor vem sobre a nossa vida, os invejosos se levantam. Quando Deus está te abençoando, pode ter certeza que vai levantar o invejoso, e o invejoso procura fazer alguma coisa para atrapalhar o seu crescimento. As pessoas que se levantam tendo inveja da sua vida, ele não vai fazer nada para te melhorar. Às vezes vem até com uma palavrinha: olha, você está bem lá, né? Não, mas tem inveja, vai fazer de tudo para te atrapalhar. Ele vai mostrar alguma coisa para você, vai dizer: vamos falar de igreja, né? Você está indo naquela igreja? As pessoas lá não são de jeito, não. Cuidado, e você está sendo abençoado. Agora, você anda pelo que os outros falam, ou você anda porque você busca a Deus e Deus fala contigo? Nós não podemos andar pelo que os homens falam, nós temos que andar pelo que está na palavra de Deus e aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Porque se Isaac, se ele fosse olhar para o que os outros falassem, talvez quantos conselhos que ele não teve para descer para o Egito? Quando ele falou assim: não, Deus falou comigo, eu vou ficar aqui em Gerar. Você é louco? Vai ficar numa terra que o pessoal está morrendo de fome? Olha, eu estou indo para o Egito, vamos comigo. Lá você vai ter um emprego, você vai ter uma casa, você vai cuidar da tua esposa, você vai ter comida. Ele fala: não, mas Deus falou comigo. O que nós fazemos? Nós obedecemos mais a homens ou obedecemos mais a Deus? Porque quando nós obedecemos a Deus, o final é bênção. Quando nós andamos pelo que os outros pensam, pelo que os outros acham, no final é um caminho de morte. Então eu preciso pautar minha vida na palavra de Deus. Amém? Ainda que as circunstâncias mas eu não sei se parece que é melhor aqui. Não, ande pelo que a palavra de Deus fala no teu coração. Amém? Gênesis 26:16 fala assim: diz também Abimeleque a Isaac: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaac partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar e habitou lá. E aí, nós já começamos a ver aqui o primeiro poço que Isaac aqui encontra, o poço de Gerar, entulhado. Versículo 18: e tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes, já que seu pai lhe havia dado. Querido, muitas pessoas não sabem cavar poços, vai se entender do lado espiritual aí, bem? E fica entulhando os poços dos outros. Muitas pessoas não sabem cavar, né? Porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Olha só, Abimeleque chega para ele e manda ele sair dali, porque
obedecer a Deus. E a palavra de Deus fala assim, e Abimeleque vê ali que ele tem se tornado ali muito mais poderoso. Aparta-te de nós. Se eu ouvisse uma palavra dessa, eu não quero ficar mais perto de você. Aparta de nós. O que será que entrava no teu coração? A palavra dura. Fala para ele assim, aparta, vai embora. Isaac ele sai dali e ele não desanima, ele persevera e ele vai atrás dos poços que o pai dele havia cavado. Só que esses poços estavam tudo entulhados e foi tudo entulhado ali com inveja. Olha só aqui, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e ele foi lá, desencavou ali aqueles poços e deu os mesmos nomes. Então, muitas pessoas não sabem cavar poços e ficam entulhando os poços dos outros. São pessoas que só sabem ver defeitos e dificuldades e nunca reconhecem o seu trabalho. Se entulhar os seus poços, não pare de cavar. Amém? Amém. Continue limpando os seus poços e nunca deixe que seja cheio de pedras. Lance fora da tua vida tudo aquilo que não edifica. Se você tem cavado poços e pessoas têm entulhado de pedras, você não pode desanimar, você tem que perseverar, né? Tirar as pedras e continuar frutificando para Deus. Se tem algo na tua vida que você precisa fazer, mas muitas vezes ali por invejas, por ciúmes, alguém quer te parar, tira isso da tua vida. Eu vou continuar frutificando para Deus. Se o meu poço ali, alguém encheu de pedras, eu preciso tirar essas pedras. E eu tenho certeza que se eu tirar essas pedras, Deus vai fazer um milagre na minha vida. Nós ouvimos uma palavra aqui, acho que foi o irmão Claudinei, que ministrou a respeito de tirar pedras. E nós precisamos tirar pedras para que Jesus faça um milagre. E ele ministrou ali a respeito de Lázaro, quando Jesus chega ali de frente ao túmulo e fala assim, tirai a pedra. Alguém foi lá e teve que tirar a pedra. E quando alguém tirou a pedra, Jesus fez um milagre. Então, meus queridos, se a gente não perseverar, se nós olharmos para os poços que a gente tem cavado e as pessoas estão entulhando pedras, eu preciso tirar essas pedras. E Deus vai fazer um milagre na minha vida. Amém? O segundo poço aqui foi o poço de Ezequiel. No versículo 19 e 20 fala assim, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezequiel, porque contenderam com ele. A água de contenda tem um gosto amargo. Por isso Isaac deixou aquele poço para quem estava brigando beber do seu amargo. Isso mostra que Isaac não fazia caso de pouca coisa. Ele sabia relevar, bem como estava disposto a continuar cavando o poço. Olha só, ele cava ali o segundo poço, ele coloca o nome de Ezequiel, porque Ezequiel significa contenda, e aquelas pessoas contenderam com ele ali, e ele deixa aquele poço. Ele não quer ali arrumar contenda, ele não quer ali forçar ali naquele poço, porque a contenda tem um gosto muito amargo. Às vezes, meu querido, quantas pessoas que têm querendo fazer alguma contenda com a tua vida, alguma contenda, e o que nós temos que fazer? Deixar isso aí de lado. Olha, eu não vou criar contenda por isso. Fique com esse poço. A palavra de Deus fala para nós aqui em Provérbios 6,19 que 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina, que é contenda entre irmãos. E quando nós falamos de contenda entre irmãos, muitas vezes a gente pensa, é só dentro da igreja, irmão da igreja. Querido, nós somos uma igreja de Cristo. E a igreja de Cristo não tem placa, não tem nome, igreja B, igreja C. Todos nós somos irmãos em Cristo. Então, quando nós falamos de contenda, nós temos que olhar para a nossa vida. Será que eu estou arrumando alguma contenda com alguma pessoa que também serve a Deus por algum motivo fútil? Eu tenho que fazer igual Isaac. Se for para mim beber uma água amarga, eu prefiro entregar o poço. Eu não vou arrumar contenda, porque eu sei que
sei o que Deus tem feito na minha vida. E Isaac sabia disso. Isaac sabia que qualquer lugar que ele ia, Deus ia prosperar ele, porque ele andava ali, era pelo que Deus falava, não era pelo que o homem falava. E quando ele cava esse poço, ele coloca esse nome por causa de contendo, mas ele sabia relevar tudo. Ó, fica com esse poço, eu vou cavar poço. Queridos, nós precisamos cavar poços. Amém? Nós precisamos cavar poços, nós precisamos continuar, nós precisamos fazer algo para Deus. E o terceiro poço aqui, que ele cava, é o poço de Sitna, que fala aqui, versículo 21. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Sitna significa inimizade, acusação, briga, ódio. Olha só quantas coisas. Porque quando você vai cavando poço, quando você vai, Deus vai te abençoando, vai aparecer muitas pessoas, com inveja, com isso, com aquilo, e vai querer causar alguma inimizade, vai querer te acusar de alguma coisa, vai querer procurar briga. E se nós deixarmos, irmãos, o ódio vai entrar. Se nós deixarmos, a amargura vai entrar no nosso coração. E a palavra de Deus fala para nós assim, que em nós que servimos a Deus não pode existir nenhuma raiz de amargura, porque se aquilo brotar dentro de nós, vai nos dilacerar, vai nos destruir. Então o que ele faz aqui? Ele deixa mais uma vez aquele poço. Ele deixa aquele poço porque ele não quer ter inimizade. Porque se nós servirmos a Deus, irmãos, nós não podemos ter inimizades. Porque se um dia essa pessoa que se diz ser seu inimigo, vai que ele se converte e ele vai morar no céu, você vai junto. E daí, agora se você continuar com inimizades, ele vai. Então nós não podemos ter inimizade, porque o próprio Jesus fala isso para nós. Nós temos que orar por aqueles que nos perseguem. Será que a gente tem feito isso? Nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então, se a palavra de Deus fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos, é porque então nós vamos ter. Nós vamos ter pessoas que não querem ser nossos amigos, mas nós temos que orar, porque nós não podemos ser inimigo deles. Está entendendo? Está entendendo? Mas nós temos que prestar atenção nisso. A Bíblia fala, nós temos que orar pelos nossos inimigos. Então vai ter pessoas que vai se levantar para querer nos destruir. Queridos, se você fica sabendo disso, ore por eles. Porque se você orar, a tua vida vai ser abençoada. Nós não podemos falar mal das pessoas. Deus nos chamou para fazer a diferença. Agora, como que eu faço a diferença? Eu faço a diferença se eu buscar a Deus e prestar atenção nessa palavra. Olha, Deus está falando comigo que eu tenho que orar pelos meus inimigos. Então ore. Deus está falando para mim aqui, que eu tenho que orar por aqueles que estão me perseguindo. Então ore. Mas não ora só assim porque Deus está falando para Deus, abençoa a vida dele, não, ore mesmo, porque às vezes nós servimos a Deus e as pessoas se levantam contra a gente. Eu já fiz isso. Quando eu era novo convertido, não entendia como que a palavra de Deus queria me tratar. Às vezes eu falo assim, vou colocar ele na mão de Deus. Glória a Deus que Deus, você fala colocar na mão de Deus, aí deixa Deus, mas a gente colocar na mão de Deus, mas querendo ensinar Deus a trabalhar. Já fez isso? Colocar aquilo lá na mão de Deus. Olha, Deus vai fazer isso na vida dele. Como você está colocando na mão de Deus? Se Deus é amor, se Deus é perdão, se os frutos dele que mostram para nós lá é longanimidade, é bondade, é paz, é mansidão, é domínio próprio, eu vou colocar ele na mão de Deus. Querido, se a gente vai colocar na mão de Deus, então Deus, cuida dele. Senhor, abre os olhos dele, tira as escamas dos olhos dele para que ele possa enxergar a verdade. Isso é colocar na mão de Deus. Porque às vezes nós queremos colocar na mão de Deus, mas achando que o nosso Deus, o Senhor é um Deus vingador. Vinga ali o que ele fez por mim. Não, Deus sabe a maneira de trabalhar. Agora, quando eu coloco nas mãos de Deus, quando eu me entrego para Deus, eu tenho que sentir uma paz no meu coração e ver aquela pessoa prosperar e ser abençoada. Porque uma hora ou outra Deus vai mostrar a verdade.
verdade. É dessa maneira que nós temos que fazer. Amém? Amém. O quarto poço é o poço de Reobote, que fala aqui, versículo 22. Partindo dali, cavou outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Reobote significa lugar espaçoso, lugar de descanso, lugar de alívio. Querido, se a gente está cavando poço, vai chegar uma hora que nós vamos cavar um poço e nós vamos encontrar um Reobote. Amém? E é um lugar de descanso, é um lugar de alívio, né, que nós vamos encontrar a prosperidade de Deus. Amém? Então, se Isaac não tivesse tomado uma posição, estaria bebendo água de entulho, água amarga, de contenda. Mas como continuou cavando poço, Isaac encontrou água de prosperidade. Amém? Ele continuou. Se ele não continua, né, cavando poço, se ele fica ali com aquela mágoa no coração ali, porque entulharam, porque tiraram, eu vou lutar por esse poço aqui. Ele estava bebendo água de contenda, ele estava bebendo água amarga. Mas ele continuou ali cavando poço. Ele tomou uma posição ali de querer encontrar algo melhor, e ele encontrou ali um lugar espaçoso, um lugar de descanso, um lugar de alívio. Amém? Amém. Profetiza na vida do teu irmão, fala para ele assim: ó, seja próspero. Seja próspero, seja próspero. Amém? Fala para ele assim: você encontra o Reobote. Você encontra o Reobote. Amém? Você encontra um descanso, um alívio. Você encontra um lugar espaçoso para que você possa prosperar. Amém? Amém? O quinto poço aqui foi o poço de Berseba, que fala no versículo 32 e 33. Nesse mesmo dia, vieram os servos de Isaac e, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou de Seba, por isso Berseba. É o nome daquela cidade até o dia de hoje. Berseba significa lugar de juramento, de aliança ou promessa. Gênesis 21, versículo 31. Ali em Berseba, Isaac e Abimeleque juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Gênesis 26, 31. Foi neste lugar que Isaac fez aliança novamente com Abimeleque, com quem tinha tido um mal entendido e arrependendo de seus erros do passado. Olha só que interessante. Ele tinha um desentendimento ali com Abimeleque, lá em Gênesis 26, mas eles fizeram um juramento ali, né? Eles acertaram ali. Então Isaac ele acertou de todas as coisas do erro do passado ali, ele se acertou. Então nós precisamos também acertar. Se tem algo pendente na nossa vida, se você quer ser próspero, você tem que acertar com os erros do passado. Amém? Amém. Isaac fez algumas coisas importantes para não perder mais seus postos. Então, se nós encontramos um lugar espaçoso, se nós encontramos um lugar de alívio, se nós encontramos um lugar que Deus, vai nos prosperar, nós temos que fazer coisas também que Isaac fez aqui, para ele não perder mais. Então, primeiro, lá em Gênesis 26, 25, depois que você ler esse versículo, você vai ver que ele ergueu um altar. Ele teve ali uma vida de oração, porque fala assim, ó, tendo invocado o nome do Senhor. Ele cuidou da família, ele armou sua tenda. Ele continuou cavando poços, porque fala assim, ó, ele não parou e sabia que Deus tinha mais para ele. Os servos de Isaac abriram ali outro poço, ou seja, ele continuou cavando da maneira certa, sem contenda, sem briga, sem inimizade, e mostra ali o perdão. Ele se reconciliou com Abimeleque. Ou seja, ele teve uma vida limpa, e agora Deus começa a prosperar ele. Então, meus queridos, tem algo na nossa vida, que o inimigo às vezes vem nos questionando, às vezes vem ali jogando uma sentença sobre a nossa vida, porque era assim lá. Não, vamos nos consertar, vamos tirar tudo aquilo que não é de Deus na nossa vida, vamos fazer a diferença. Porque se o inimigo começa a nos acusar, ele só traz acusação, mas Deus só traz bênção. Amém? Então tudo aquilo que vem de acusação sobre a nossa vida, se nós acertamos, não tem que nos acusar mais. Passou, daqui para frente é bênção.
Daqui para frente é o poço de Reobote, que nós vamos encontrar água e água pura. Amém? Um lugar de alívio, um lugar de descanso. Então, meus queridos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus aqui e colocar a nossa vida de acordo com a palavra. Quando Deus nos fala de uma terra que manda leite e mel, não é a terra em si que Ele está falando, porque nós somos a terra. Amém? Olha só, Jesus disse que quando o semeador saiu a semear, os frutos só vieram quando a semente caiu em uma terra boa. Depois vocês lêem. Aí, mais na frente, ele começa a falar o que é a semente e o que é a terra. E a semente que caiu numa terra boa, nós somos a terra boa, e a semente é a palavra de Deus. Então, presta bem atenção aqui, né, quando fala assim que nós vamos, Deus está falando assim de uma terra que manda leite e mel, essa terra somos nós. Agora, será que realmente nós estamos sendo uma terra que manda leite e mel? Será que a gente está sendo uma bênção? Igual eu falei no começo, Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, sai da tua terra, da casa de teus pais, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E o final, o que ele diz? Sê tu uma bênção. Então é você que precisa ser uma bênção. Fala para o teu irmão, você que precisa ser uma bênção. Você que precisa ser uma bênção. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 11. Aqui, quando você vê ali em Cantares, você vê ali um homem elogiando a esposa e a esposa elogiando ali o homem. Mas espiritualmente não é só isso, amém? Então, quando fala ali em Cantares 4, 11, ele diz assim: ó, que o leite e o mel está debaixo da sua língua. É só olhar para você ver ali, né? O leite e o mel está debaixo da tua língua. Nós somos uma terra fértil. O que está saindo da nossa boca? Está saindo leite e mel? Ou está saindo água amarga? Será que nós fazemos a diferença aqui da maneira que Deus quer que a gente faça? Que da nossa boca está saindo palavras de bênção ou está saindo palavras de maldição? Fazer a diferença, irmãos, é abençoar aqueles que estão nos amaldiçoando. Isso é fazer a diferença. Então, não é o ambiente que transforma você, é você que transforma o ambiente. Amém? Eu vi um vídeo do apóstolo que dizia que eu falei isso na igreja da Divisória, tem tanta gente trabalhando com ouro e ficando pobre, e tem tanta gente trabalhando com lixo e se enriquecendo. Acontecendo nos dias de hoje. Tem tanta gente que vende ouro, estão fechando as portas, trabalha com ouro e está ficando pobre. E tem tanta gente catando lixo na rua e está ficando rico. Queria dizer, nós que transformamos o nosso ambiente. Nós que transformamos. Se eu só falo palavras de bênção, se na minha casa só sai palavra de bênção, se eu abençoo aqueles que estão me perseguindo, meu ambiente vai ser diferente, vai ser um ambiente de presença de Deus. Agora, se eu continuo ali falando mal da mesma maneira, eu estou contaminando o meu ambiente. Como que eu vou ser abençoado? Então eu preciso olhar para a palavra e ver como que eu estou, mostrando que é nós que transformamos o nosso ambiente, que possamos ver Deus agindo em nós e através de nós. Amém? Que os mares se abram sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Amém? Se tem gente se levantando, que Deus faça com que esses leões fechem a boca, igual fez com Daniel. Amém, Jesus. Mas é tudo através de oração. Daniel, quando ele foi lançado nas covas dos leões ali, você acha que quando ele ia orar 3 vezes por dia, voltado ali para Jerusalém, você acha que ele estava amaldiçoando aquelas pessoas? Não, ele estava buscando a Deus. Só que mesmo assim ele foi jogado na cova dos leões, porque aqueles inimigos dele ali queriam que ele morresse. Que mal que ele estava fazendo? Quando as pessoas te perseguem, que mal que você está fazendo? Daniel foi a mesma coisa, e não foi evitado ali de ser jogado na cova dos leões, mas as pessoas queriam que os leões devorassem ele ali, e Deus fez com que aqueles leões fossem travesseiros para ele.
A palavra de Deus fala que ele passou a noite toda ali na cova dos leões. Ele dormiu ali junto com os leões, mas não pôde fazer nada para ele ali, porque ele buscava a Deus. Amém? Busca a Deus para Deus fazer diferença na tua vida. Amém? Que gigantes caem. Amém? Que gigantes caem através de uma pedrinha de estilingue, igual aconteceu com Davi. Que nós possamos enxergar oportunidades em meio às crises. Davi enxergou oportunidade. Quando ali estava aquelas pessoas tudo com medo daquele gigante, né? E agora, isso, aquilo. O pessoal só estava vendo derrota. Quando Davi chega ali, né, um jovem franzino, quando ele olha naquele gigante ali, ele não vê aquele problemão ali, ele não vê que aquilo seria um grande problema, ele vê ali uma oportunidade dele ser alguém. Eles às vezes vêm as lutas, vêm os problemas, nós temos que olhar para aquilo ali e ver oportunidades de crescimento para a nossa vida. Porque Davi, ele olha ali, né, todo mundo ali com medo, e ele chega ali, ele ouve falar que o rei, ele vai dar a filha, né, como esposa, ele vai isentar a família de impostos. Ele olha para ele e fala: peraí, isso aí para mim, eu vou casar com a filha do rei, a minha família vai ser livre de impostos, eu vou ser alguém. Então ele não olha ali para o tamanho do gigante que ele podia ser derrotado, ele olha para a oportunidade. E olhando para a oportunidade ali, né, ele fala: eu quero lutar lá. Aí vem Saul lá, coloca a armadura de Saul nele, e ele não consegue nem andar com aquilo. A palavra de Deus fala: ele fala: não, vou tirar isso aqui. Querido, se você quer ser alguém na vida, ande buscando a Deus, mas da maneira que você é. Ande do jeito que você é, e Deus vai te abençoar. Faz para Deus aquilo que você pode fazer, e Deus vai te abençoar. Davi, ele viu oportunidades, e naquela oportunidade ele foi lutar com o gigante. Ele não pegou espada nenhuma, porque as pessoas tinham espada, tinha lança, tinha escudo, tinha tudo. Mas Davi vai lá e pega 5 pedrinhas no rio. E quando o gigante começa a conversar com ele, e ele fala para ele assim: olha, eu vou contigo, não é na minha força, mas é na força do meu Deus, o Rei dos Exércitos. E é na força de Deus que ele vai ali, ele luta ali com aquele gigante, apenas lançando uma pedra. E Deus deu vitória para ele. Querido, vê oportunidades em meio às crises. Amém? Se tem algo se levantando na tua vida, dê oportunidades para você ser abençoado. Amém. Para Deus fazer você subir mais um degrau. Amém? Fala para o teu irmão: suba mais um degrau. Suba mais um degrau. Amém? Que possamos andar sobre as águas sem olhar para as circunstâncias. Pedro ele andou sobre as águas, mas quando ele olhou para as circunstâncias, ele começou a afundar. Não olhe para as circunstâncias, ande sobre as águas, porque se você está segurando na mão do Senhor. Amém? Que Jesus nos abençoe e nos guarde. Nós precisamos da proteção de Deus nas nossas vidas, para que a gente não venha desanimar, para que a gente não venha perder a perseverança, para que nós possamos ser obedientes e perseverantes, para que Deus faça um milagre na nossa vida. Amém? Se coloque em pé, vamos orar. Glória a Deus. Segura na mão do seu irmão. Glórias. Glória a Deus. Seja um canal de bênção na vida dele nessa hora. Glórias. Glória a Deus. Você vai orar pelo seu irmão da esquerda, pelo seu irmão da tua direita. Para que você estiver orando, você fala mesmo o nome dele, né? Não precisa orar todo mundo igual a concordância, não, né? Mas você olha a mão do teu irmão que você está segurando, apresenta ele diante de Deus, fala o nome dele mesmo, abençoa a família dele nessa manhã. Peça para que Deus venha fazer um milagre na vida deles. Abra a tua boca e ora e abençoa a vida dele nessa manhã, Senhor Deus, Pai. Por nós te louvamos, Deus, essa manhã. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, criança, Pai amado, oh meu Deus, abençoar, meu Deus, cada irmão aqui presente. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós oramos aqui, nós colocamos, meu Deus, as nossas vidas diante do Senhor. Deus, a tua palavra diz, Deus, que muito vale a sua ser justo. Deus, justifique o teu povo, meu Deus, aqui nessa manhã. Abençoa
Deseja para ele um resto de domingo abençoado, um começo de semana abençoado, em Jesus. Abençoe teu dia, abençoe teu dia, Marcos. Abençoe teu dia hoje.